Olá a todos, eu me chamo Wesley Brito de Andrade, sou autor do trabalho intitulado Game Aventura Medieval, uma possibilidade de aprender tópicos de cinemática na primeira série do ensino médio. E esse trabalho também está sobre a coorientação do professor Dr. Carlos Alberto Vasconcelos. Ambos somos da Universidade Federal de Sergipe, né, UFS. Esse trabalho tem como alguns dos pilares que são veementemente importantes, né, para a apresentação, discutir um pouco sobre alguns desafios que a educação básica vem tendo há muito tempo, né, especialmente no que diz respeito aos processos de ensino e aprendizagem e as metodologias que são utilizadas nesses processos, né. E recentemente, né, com a questão das tecnologias digitais de informação e comunicação, que estão sendo bastante discutidas no ambiente nacional, mas para que a gente consiga trabalhar de modo mais conciso, é importante pegar essa notícia dada pela Fundação Getúlio Vargas em 2023, que ela aponta que no Brasil existem mais de 2 dispositivos digitais por habitante, né? Então, a boa parcela da população, considerando que nem todos têm acesso a um dispositivo digital, né? A grande maioria da população ela tem acesso a essas tecnologias, então emerge a possibilidade de utilizá-las no ambiente de aprendizagem também. O trabalho ele tem como objetivo geral avaliar como o game aventura medieval, né, que vai ser o objeto educacional da pesquisa, pode contribuir com o ensino-aprendizagem de cinemática, que vai ser na área da física, né, que eu sou professor de física no caso. E os objetivos específicos são descrever como as atividades do game aventura medieval podem ser desenvolvidas em uma turma do primeiro ano do ensino médio, articular teorias de aprendizagem para a utilização e aplicação do game, e também propor alternativas de aprendizagem com o uso de tecnologias digitais de informação e comunicação. Vários autores discutem sobre essas questões que envolvem tecnologias e metodologias não convencionais, né, no ambiente de sala de aula. E especialmente Novoa, ele aponta que o modelo tradicional de ensino ele vem acarretando problemas há mais de um século, né? E ele diz também que a escola é o lugar para o trabalho em comum de alunos e professores, e não principalmente onde o lugar onde se dão e recebem aulas. Então, com o uso dessas tecnologias e desse software proposto no trabalho, há uma tentativa de explorar essas questões que dizem respeito não apenas a ensinar e aprender algo, mas envolver algo que possa chamar a atenção e entreter os alunos enquanto aprendem também. E para dar um embasamento legal, né, ao uso dessas tecnologias, a própria BNCC ela traz essa questão do uso de tecnologias digitais de informação e comunicação, e alguns autores também apontam a importância delas, como, por exemplo, Vasconcelos de Oliveira, em 2017, diziam que a escola permanece parada em relação à locomoção contemporânea das técnicas e destacam a importância de mudança de comunicação para tornar os alunos agentes ativos do processo de ensino-aprendizagem. Nova, pegando o gancho do que Vasconcelos de Oliveira fala, ele discute essa questão também no que diz respeito que as tecnologias elas avançam em todas as áreas da sociedade, né? Seja no meio cultural, no meio de comunicação, no meio econômico, político, enfim. Mas que no meio educacional elas ainda estão a passos relativamente lentos, né? E existem para nós as possibilidades de conseguir avançá-los com produtos educacionais que façam sentido. Então, para o desenvolvimento desse trabalho, também foi desenvolvido, né, um game de aventura em 2D, disponibilizado no sistema operacional Android e também PC, né, mais veementemente para Android, intitulado Aventura Medieval. E aqui nós temos algumas imagens, né, que trazem o game Aventura Medieval na íntegra. E a pesquisa, por si só, ela teve uma metodologia aplicada numa pesquisa de cunho quali-quantitativo, né, onde foi feito um estudo de caso envolvendo a aplicação de um game em uma turma da rede privada da educação básica. A pesquisa ela foi realizada na cidade de Taboão da Serra, em uma escola do ensino particular, como já foi mencionado, e essa escola abrange turma dos ensinos fundamental e médio. Os participantes da pesquisa foram alunos do primeiro ano do ensino médio, no turno matutino, especificamente na turma do primeiro ano B,
que tem a faixa etária ali de 14 a 16 anos, mais ou menos. Então, para o desenvolvimento da metodologia, foram elaboradas, né, algumas etapas, especificamente 7 etapas, onde inicialmente houve a apresentação da pesquisa para os alunos, para levantar um certo interesse por parte deles. Depois, um levantamento e planejamento do atual currículo de física, né, para que seja possível aplicar o game na época correta, que coincide com a época que eles estão estudando aqueles fenômenos. Depois foram feitas aulas com a temática abordada no game, uma aplicação de atividade baseada na temática vista em sala de aula, que no caso vai ser em cinemática, né, que é uma área da física que a gente estuda. Posteriormente foi disponibilizado, né, o game aos participantes da pesquisa. Foi pedido também que os participantes tirassem uma print da tela do celular ao completar o game, né, para que a gente tenha a comprovação de que eles conseguiram jogar o jogo totalmente. E, por fim, foi feita uma análise de conteúdo com base nos pressupostos de Bardhan, que é um dos principais autores dessa pesquisa, né? Porque a análise de conteúdo ela é uma teoria bastante discutida por Bardhan e a gente achou interessante utilizá-la na análise dos dados. E os resultados foram divulgados a partir de 2 questionários, onde inicialmente houve um questionário com problemas físicos, assim como os que os alunos veem no livro de sala de aula, para ver mais ou menos o nível deles. E, posteriormente, foi apresentado um questionário que envolve a percepção dos fenômenos físicos por parte dos alunos com a utilização da aventura medieval. Porque cada missão da aventura medieval envolve um problema físico, que no caso seria uma questão bem parecida com as que a gente tem no livro didático, mas contextualizada com o ambiente do game, para que eles consigam pensar de modo um pouco diferente do modo convencional, né? Então, no questionário mais tradicional, com questões específicas de física, como as que a gente tem no livro didático, esses foram os percentuais de acerto, né? Onde no trabalho são detalhadas a temática de cada questão, mas a gente vê aqui que a primeira questão e a quarta foram as únicas que tiveram resultado acima de 60%, né? E após a aplicação do Game Aventura Medieval, foi feito o questionário, como falei anteriormente, para tentar entender um pouco da percepção do aluno sobre o uso de games no ambiente de aprendizagem e também verificar se eles conseguiram entender alguns conceitos utilizando o game, né? Então, a primeira pergunta do questionário, ela diz respeito à percepção do aluno sobre temáticas de física que estavam presentes no game. Então, a grande maioria dos alunos aqui, eles conseguiram perceber, sim, fenômenos físicos no game. E velocidade média, né, que é um conceito físico, ela foi bastante discutida por parte dos alunos, assim como o lançamento oblíquo também, que envolve uma questão, uma missão contida no jogo. E a aceleração em queda livre também são temas presentes no Aventura Medieval, que foram discutidos pelos alunos, mas com uma frequência um pouco menor também. A segunda pergunta envolve se eles conseguiram perceber a aplicação de conceitos físicos em situações diferentes daquelas que estão presentes no livro didático. A grande maioria disse que sim, enquanto alguns alunos também disseram que não, né? Totalizando 100%. E outras perguntas foram feitas também no questionário, que estão mais detalhadas no trabalho. E a partir do questionário, dos 2 questionários, né, que foram apresentados, foi possível dizer que ficou evidente a criação de subsensores por parte dos alunos durante as etapas da pesquisa. Foi possível também dizer que houve a criação de experiências de aprendizagem ativa em sala de aula com o uso dos games. A teoria da aprendizagem significativa de Ausubel, que ela discute a formação de subsensores em sala de aula, não só em sala de aula, mas de modo geral. No ambiente de sala de aula foi possível ver que os alunos conseguiram assimilar os fenômenos presentes no game com situações do cotidiano, assim como foi perguntado na segunda questão do questionário. E as tecnologias digitais de informação e comunicação como instrumento para o ensino-aprendizagem de física puderam agregar pontos positivos no ambiente de sala de aula. Estas são as minhas referências. Então é isso. Obrigado.